Você sabia que existe uma pequena semente discreta, comum, e que cabe na palma da mão capaz de transformar a sua saúde muscular, aliviar dores nas articulações e ainda prevenir quedas perigosas? Eu sou o Dr. Moises Cohen, médico ortopedista e especialista em medicina esportiva, e posso te afirmar com segurança, sim, ela existe e o que ela faz pelo seu corpo pode surpreender. Ao longo da minha carreira, atendi centenas de pacientes que chegaram ao consultório achando que fraqueza, dor e perda de equilíbrio eram parte natural do envelhecimento. Mas não são. Esses são muitas vezes sinais de uma condição chamada sarcopenia, a perda progressiva de força e massa muscular, que atinge silenciosamente milhões de brasileiros com mais de 50 anos. O problema é que quando os sintomas aparecem com clareza, o prejuízo já é grande. Quedas, fraturas, perda de autonomia e até isolamento social. Mas aqui está a boa notícia. A sarcopenia pode ser prevenida e, em muitos casos, revertida. E o ponto de partida está onde muita gente menos espera no prato. Neste conteúdo, eu vou te revelar um plano prático, direto e acessível, sem medicamentos caros ou dietas mirabolantes, baseado em 3 pilares poderosos: alimentação estratégica, movimento inteligente e uma semente funcional extraordinária, que talvez esteja na sua cozinha agora mesmo. E mais, vou mostrar os alimentos específicos que recomendo aos meus próprios pacientes, como organizar luz em cada refeição, e as combinações simples que ativam seus músculos desde o café da manhã. Também vou compartilhar a história real de uma paciente que, em apenas algumas semanas, saiu do medo de cair para dançar no aniversário do neto, e tudo começou com uma colher de um ingrediente esquecido. Se você quer entender como pequenos ajustes no seu dia podem mudar seu corpo e sua vida, fique comigo até o final. Posso te garantir: o que você vai descobrir aqui pode ser o primeiro passo para envelhecer com força, autonomia e alegria de viver. Mas antes de te mostrar os detalhes desse plano, precisamos entender o verdadeiro inimigo silencioso por trás da fraqueza muscular: a sarcopenia. A maioria das pessoas nunca ouviu esse nome, e quando ouve, já é tarde demais. A sarcopenia é a perda gradual de massa e força muscular que começa por volta dos 40 anos, mas se intensifica depois dos 60. Ela não chega com alarde. Vem disfarçada de cansaço, de um tropeço bobo no corredor, de uma dificuldade crescente para se levantar da cadeira sem apoio. O grande problema é que ela não afeta apenas os músculos. A sarcopenia está diretamente ligada ao aumento do risco de quedas, fraturas, dores crônicas e até depressão em idosos. Quando o corpo perde força, ele também perde confiança, e o medo de cair leva muitas pessoas a deixarem de se mover, o que só acelera o processo de enfraquecimento. Estudos mostram que até 45% das pessoas acima de 60 anos já apresentam algum grau de sarcopenia, muitas sem saber. É como um ladrão silencioso, roubando sua força pouco a pouco, todos os dias. A boa notícia: sarcopenia não é sentença. Ela pode ser prevenida e até revertida quando detectada a tempo e tratada com estratégia. E é exatamente isso que eu quero te mostrar a seguir. Como médico, o que mais vejo são pessoas que só percebem a gravidade da perda muscular depois de uma queda, uma fratura ou uma internação. Mas a verdade é que o corpo dá sinais muito antes disso, basta saber onde olhar. Uma das formas mais simples de identificar o risco de sarcopenia é observar tarefas do dia a dia: levantar da cadeira sem usar as mãos, subir escadas com firmeza, carregar uma sacola sem sentir exaustão. Se essas ações estão se tornando mais difíceis, é hora de investigar. No consultório, costumo aplicar testes rápidos, como medir a força de preensão manual, a força com que você aperta algo com a mão, ou calcular o tempo para levantar da cadeira 5 vezes seguidas. Esses testes simples já nos dão uma ideia clara da saúde muscular do paciente. Agora, quanto à prevenção e até reversão da sarcopenia, a base é clara: alimentação adequada e movimento constante. A maioria das pessoas pensa primeiro em exercício, e ele é essencial, mas sem proteína suficiente,
e da fonte certa, o músculo simplesmente não consegue se recuperar nem crescer. É por isso que, antes de prescrever qualquer rotina de treino, eu oriento meus pacientes sobre como alimentar os músculos. E entre todos os alimentos que já estudei, existe um que se destaca de forma impressionante. É sobre ele que falaremos a seguir. Entre todos os alimentos que analisamos na medicina nutricional, poucos são tão completos, versáteis e potentes quanto a soja. E sim, estou falando da mesma soja que muitas vezes passa despercebida nas prateleiras dos mercados. Ela é, sem exagero, uma verdadeira aliada funcional na luta contra a sarcopenia. A soja é uma das poucas fontes vegetais de proteína completa, o que significa que ela contém todos os 9 aminoácidos essenciais que nosso corpo não produz sozinho. Entre eles estão a leucina, isoleucina e valina, aminoácidos diretamente ligados à síntese e manutenção da massa muscular. Esses componentes são essenciais, principalmente a partir dos 50 anos, quando a eficiência do corpo em absorver e utilizar proteína diminui naturalmente. Mas os benefícios da soja vão muito além da proteína. Ela também é rica em isoflavonas, compostos naturais com ação semelhante ao estrogênio, que ajudam a regular o metabolismo ósseo e hormonal, especialmente em mulheres na menopausa. Além disso, possui ação antioxidante e anti-inflamatória, protegendo articulações e reduzindo dores crônicas. Outro ponto crucial é a alta digestibilidade da proteína da soja. Isso significa que o corpo consegue absorver seus nutrientes com facilidade, algo essencial para quem já apresenta sinais de sarcopenia. Para se ter uma ideia, 100 gramas de soja podem fornecer até 45 gramas de proteína de altíssima qualidade, superando inclusive diversas fontes animais. No dia a dia, isso se traduz em formas simples de consumo: tofu grelhado, leite de soja no café da manhã, proteína texturizada refogada no jantar. Não é necessário mudar completamente a dieta, basta incluir a soja de forma estratégica em pelo menos uma refeição diária. Quando recomendo soja aos meus pacientes, faço isso com base em evidência. Não é moda nem suposição. É bioquímica aplicada à saúde. E os resultados que vejo em consultório: mais disposição, menos dor, recuperação funcional, são a prova de que essa pequena semente pode fazer uma grande diferença. Agora, quero te mostrar que ela não está sozinha. Há outros alimentos que, quando combinados com a soja, formam um verdadeiro arsenal contra a perda muscular. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Além da soja, existem outros alimentos que recomendo constantemente para meus pacientes que buscam preservar ou recuperar a força muscular. São opções simples, acessíveis e que podem ser incorporadas com facilidade à rotina de qualquer pessoa. Hoje, vou te apresentar os 3 primeiros aliados que considero indispensáveis. Alimento 1. Ovo. O ovo é um dos alimentos mais completos da natureza, rico em proteína de alta qualidade. Cada unidade contém aproximadamente 6 gramas de proteína. Além de ser fonte de leucina, um dos aminoácidos mais importantes para estimular a síntese de massa muscular, ele também oferece vitaminas do complexo B, colina, selênio e antioxidantes, como a luteína, que colaboram para a saúde geral. O que mais valorizo no ovo é sua versatilidade. Cozido, mexido, em omeletes ou até como base de receitas proteicas, ele se encaixa facilmente em qualquer refeição. Sempre oriento meus pacientes a incluí-lo no café da manhã, pois começar o dia com proteína ajuda a evitar picos de fome, mantém a energia estável e fornece estímulo precoce para os músculos. Consumir 2 ovos pela manhã, com uma fatia de pão integral e uma fruta, já constitui uma refeição completa e estratégica para quem quer combater a sarcopenia. Alimento 2. Peito de frango. O frango é uma fonte de proteína magra e altamente biodisponível. Em 100 gramas de peito de frango grelhado, encontramos cerca de 31 gramas de proteína, com baixo teor de gordura e excelente aproveitamento pelo organismo. Por ser fácil de preparar e combinar, o peito de frango pode estar presente no almoço ou jantar, seja grelhado, desfiado ou refogado com legumes.
A combinação clássica que sempre sugiro é arroz, feijão, frango grelhado e salada, um prato tradicional, nutritivo e perfeitamente alinhado com os objetivos de manutenção e ganho de massa muscular. Além disso, o frango é uma alternativa econômica à carne vermelha, especialmente para famílias que precisam manter uma alimentação saudável dentro do orçamento. Alimento 3. Iogurte grego natural. O iogurte grego natural é um dos meus lanches preferidos para indicar, principalmente entre as refeições principais. Um pote de 170 gramas pode conter até 15 gramas de proteína, além de oferecer cálcio, fósforo e probióticos, estes últimos essenciais para a saúde do intestino, que influencia diretamente na absorção de nutrientes. O iogurte pode ser consumido com frutas frescas, aveia, mel ou até como base para cremes e molhos. É leve, saboroso e prático, ideal para quem tem pouco tempo ou está sempre fora de casa. Para pacientes com pouco apetite no fim da tarde, o iogurte grego com banana e chia é uma das minhas sugestões mais eficazes. Nutritiva, digestiva e fortalecedora. Alimento 4. Queijo cottage ou ricota. Esses queijos leves são fontes excelentes de caseína, uma proteína de digestão lenta, ideal para fornecer aminoácidos de forma constante ao longo do dia, especialmente útil durante a noite, quando passamos muitas horas sem nos alimentar. Em 100 gramas, tanto o queijo cottage quanto a ricota fornecem entre 12 e 14 gramas de proteína, com baixo teor de gordura. Eles podem ser utilizados como recheio de tapiocas, lanches leves, acompanhamentos de saladas ou misturados com ervas e azeite como patê. Eu costumo recomendar uma porção no jantar, ou até antes de dormir, como forma de manter os músculos nutridos durante o período de descanso. Alimento 5. Lentilha. A lentilha é uma das minhas leguminosas preferidas, acessível, saborosa e rica em nutrientes. Em 100 gramas cozidas, ela fornece cerca de 9 gramas de proteína, além de ferro, zinco, fibras e compostos antioxidantes. Ela é uma ótima alternativa vegetal à proteína animal e pode ser usada em sopas, escondidinhos, saladas frias ou até hambúrgueres caseiros. Para vegetarianos e veganos, recomendo combinar lentilha com arroz integral, criando um perfil de aminoácidos completo. Além disso, o alto teor de fibras ajuda no controle glicêmico e na saciedade, dois fatores importantes para manter um metabolismo saudável e funcional. Alimento 6. Tofu. Feito a partir da soja, o tofu é um verdadeiro coringa na alimentação funcional. Em 100 gramas, encontramos cerca de 10 gramas de proteína completa, além de cálcio, magnésio e isoflavonas. Seu sabor neutro permite que seja temperado de várias formas: grelhado, assado, desfiado ou em cubinhos com vegetais. O tofu é uma excelente alternativa à carne, especialmente para quem busca variar fontes proteicas sem perder qualidade nutricional. Pode ser incluído no almoço, no jantar ou até em preparações doces como smoothies com frutas. Recomendações de combinação. O segredo não está apenas em escolher bons alimentos, mas em combiná-los de forma estratégica ao longo do dia. Um prato colorido com frango, arroz, lentilha e salada. Um lanche com iogurte e frutas. Uma janta leve com tofu e legumes salteados. São formas simples, realistas e eficazes de garantir que seus músculos recebam estímulo constante. Ao integrar esses alimentos à sua rotina, você estará não apenas se alimentando melhor, estará construindo uma estrutura muscular mais forte, resistente e preparada para envelhecer com autonomia. Entre tantos casos que acompanhei ao longo dos anos, um que me marcou profundamente foi o da Dona Luísa, de 72 anos, moradora de Salvador. Ela chegou até mim trazida pela filha, depois de meses sentindo dores nas pernas, insegurança ao andar e uma crescente perda de mobilidade. O que mais me chamou a atenção foi sua fala logo na primeira consulta. Doutor, acho que estou ficando velha demais para subir escada, mas bastaram alguns testes simples e uma conversa atenta para entender que não era apenas envelhecimento, era sarcopenia em estágio moderado, com perda significativa de massa muscular e sinais evidentes de desequilíbrio.
Elaborei com ela um plano direto e acessível: aumentar a ingestão de proteínas completas, com foco em fontes vegetais como a soja, além de pequenos estímulos de movimento diário, respeitando suas limitações. Começamos devagar: tofu grelhado no almoço, leite de soja no café da manhã, lentilha no jantar. Nada radical. Apenas constância. O resultado? Em menos de 3 meses, a transformação foi visível. Dona Luísa voltou a subir escadas sem medo. Reduziu significativamente as dores articulares. E mais do que isso, recuperou a confiança. Me contou com orgulho que voltou a caminhar até a feira sozinha e, no aniversário do neto, dançou com alegria. Com os olhos brilhando, ela me disse: achei que estava envelhecendo, mas descobri que só estava me alimentando errado. Histórias como a dela são prova de que, com orientação adequada e escolhas conscientes, é possível reverter o que muitos acreditam ser irreversível. A sarcopenia pode ser combatida e a autonomia resgatada. A seguir, compartilho as estratégias práticas que mais recomendo aos meus pacientes, aquelas que realmente funcionam na vida real. A primeira delas é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Muitas pessoas concentram toda a proteína no almoço ou jantar. Mas nosso corpo, especialmente com o passar dos anos, precisa de estímulos constantes. Dividir a proteína entre o café da manhã, almoço, jantar e até lanches ajuda a manter a síntese muscular ativa o dia inteiro. Não é necessário seguir receitas complicadas. Um exemplo funcional é começar o dia com leite de soja batido com banana e aveia, almoçar arroz, feijão, frango e salada, lanchar iogurte grego com frutas e encerrar o dia com tofu e legumes no jantar. O importante é manter a consistência. Outro ponto essencial é fortalecer o café da manhã. Essa refeição costuma ser negligenciada, mas pode ser um verdadeiro empurrão metabólico logo cedo. Em vez de pular o café ou tomar apenas um pão com café, vale investir em preparações simples com proteína. Uma omelete com ricota, uma vitamina com leite vegetal e sementes, ou até uma tapioca com frango desfiado. Esse primeiro estímulo faz toda a diferença na ativação muscular ao longo do dia. A terceira estratégia envolve praticidade. Não adianta ter boas intenções se, na hora da fome, o que está disponível são opções pobres em proteína. Por isso, oriento meus pacientes a manterem alimentos proteicos prontos e acessíveis na geladeira. Ovos cozidos, frango grelhado já cortado, tofu temperado, potes de iogurte natural, lentilhas já cozidas. Ter essas opções sempre à mão reduz o esforço de decisão e aumenta as chances de escolhas saudáveis, especialmente em dias corridos ou de pouco ânimo. Além disso, recomendo o que chamo de regra das 3 cores no prato. Incluir sempre uma fonte de proteína, um legume ou verdura verde e um vegetal de cor vibrante, como cenoura, abóbora ou beterraba, junto com uma gordura boa como azeite de oliva ou um pedaço de abacate. Essa combinação garante não apenas variedade, mas também equilíbrio de nutrientes que favorecem o funcionamento muscular e a saúde como um todo. Por fim, e não menos importante, está o movimento. Nenhuma alimentação, por mais rica que seja, substitui o papel do exercício. Mas isso não significa que você precisa ir à academia. Caminhadas leves, subir escadas devagar, levantar-se da cadeira várias vezes ao dia, tudo isso conta. O que mais incentivo é criar o hábito de se movimentar após as refeições, mesmo que por 5 minutos. Esse pequeno esforço já ativa a circulação, melhora a digestão e estimula a musculatura de forma segura. O segredo está na repetição consciente. Não é sobre perfeição, mas sobre persistência. Com essas 5 estratégias simples, qualquer pessoa pode começar a proteger seus músculos, sua autonomia e sua qualidade de vida, sem precisar abrir mão do prazer de comer bem. Chegamos ao final desta jornada, mas para muitos dos meus pacientes, é justamente aqui que começa uma nova fase da vida. Uma fase com mais consciência, mais autonomia e, principalmente, mais força. Ao longo deste conteúdo, eu te mostrei que a perda de força com o passar dos anos não é uma sentença inevitável. Ela é, na verdade, um alerta, um pedido do seu corpo por atenção, por nutrição de verdade
e por estímulos certos. A sarcopenia é sorrateira. Ela não chega de uma vez, não avisa com dor aguda, nem sempre aparece nos exames convencionais. Ela se instala aos poucos. Um cansaço que antes não existia. Uma leve instabilidade ao caminhar. Uma escada que passa a parecer íngreme demais. E é exatamente por isso que ela costuma ser negligenciada. Mas agora você sabe o que está por trás desses sinais, e mais do que isso, sabe que é possível reagir. Falamos sobre como a alimentação tem papel decisivo nesse processo. Alimentos simples como a soja, os ovos, o frango, as lentilhas, o tofu, o iogurte grego, os queijos leves, quando bem distribuídos nas refeições, funcionam como verdadeiros tijolos que reconstruem a estrutura muscular todos os dias. Não se trata de dieta milagrosa, mas de consistência. Trata-se de usar o que já existe à sua disposição, com inteligência e intenção. Eu também te mostrei estratégias práticas, testadas em consultório, que funcionam na vida real. Fortalecer o café da manhã, planejar refeições com antecedência, montar pratos coloridos e balanceados e se movimentar com frequência, mesmo que pouco. Não é necessário gastar mais, mudar radicalmente sua rotina ou depender de suplementos caros. O que faz diferença é o que você repete todos os dias. E claro, te apresentei a história da Dona Luísa. Uma mulher de 72 anos que, como tantas outras, achava que suas dores e limitações faziam parte do envelhecimento, mas que com pequenas mudanças, recuperou não só a força nas pernas, mas a confiança de sair, a alegria de dançar e a leveza de viver com autonomia. A história dela não é exceção. Ela é o exemplo do que pode acontecer quando o conhecimento se transforma em ação. Se você chegou até aqui, eu te convido a fazer o mesmo, agir. Comece incluindo uma porção de proteína de qualidade em cada refeição. Revise seu café da manhã. Tenha opções saudáveis sempre à vista. Caminhe um pouco após o almoço. Escolha com mais carinho o que coloca no prato, não para emagrecer, não por moda, mas para preservar algo muito mais valioso: sua independência. E se você conhece alguém que vem se sentindo mais fraco, que evita sair por medo de cair, ou que está perdendo o prazer de se movimentar, compartilhe este conteúdo. Às vezes, o que falta para transformar a vida de alguém não é um remédio ou uma cirurgia. É informação e o olhar de alguém que se importa. Na medicina, costumo dizer que os melhores resultados não vêm dos casos mais fáceis, mas das decisões mais simples feitas com persistência. Cuidar dos músculos é, sim, cuidar da saúde, mas é também cuidar da autoestima, da liberdade, do prazer de continuar vivendo com autonomia em cada etapa da vida. Envelhecer com força, equilíbrio e autonomia é possível. E está mais perto do que parece. Começa no próximo prato, no próximo passo e na próxima escolha consciente que você fizer. Conte comigo nessa jornada. Seu corpo, sua mente e seus músculos agradecem.